A Jump ela surgiu quando eu não quis pagar R$150 por uma bermuda. Eu e o João, a gente treinava todo dia junto. Onde eu, conversando com o Gabriel, falei que eu não ia pagar esse valor numa bermuda e ele falou que fazia a bermuda para mim. E aí eu desenvolvi a bermuda para ele, fizemos um teste, o pessoal gostou. Aí ele, pô, vamos produzir mais, vamos fazer. A gente começou a conversar sobre isso. E aí um dia eu fiz 50 bermudas para ele, entreguei para ele numa sexta-feira. Dessas 50 bermudas que a gente fez, eu levei num dia, num sábado, e consegui fazer a venda dessas 50 peças em 2 horas. Então, de uma brincadeira, surgiu uma ideia. Dessa ideia, a gente foi atrás de colocar isso em prática. A marca surgiu com 2 amigos, né? Conversando sobre a necessidade do mercado de ter alguns produtos com uns custos mais acessíveis para quem pratica, né? E a gente tem essa ideia até hoje. A nossa primeira ideia foi fazer uma marca, né? De produzir uma bermuda para vender a Jump e tal, começar a fazer camiseta, e começou a surgir com isso alguns clientes específicos, alguns donos de boxe. Pô, mas eu queria fazer do meu boxe, eu queria fazer um evento, eu queria fazer um campeonato com a camiseta de vocês. Então a gente buscou muito conhecimento e investiu também muito na parte de maquinário, estrutura para poder produzir. E é onde entrou o Audaces também nesse processo, né? A gente implantou desde o começo a cultura de que, mesmo a gente sendo pequeno, sendo uma empresa de 2 colaboradores, 2 sócios, a gente ia pensar como grande. Então a gente viu que o moldes e o encaixe era, de início, a principal ferramenta que ia potencializar a nossa produtividade. Dos 50, que eu não digo que a gente não começou no 0, a gente começou no 50, para chegar em torno de 20 mil peças, foram 4 anos. Então, e foi sempre escalonando, assim. E aí a gente está sempre nesse processo de essa crescente, assim. Quando a gente começou com a Audaces, eu acredito que a gente devia ter em torno de uns 4, 5 funcionários. A minha demanda de tempo era muito focada em montar infesto, em organizar corte, fazer esse processo. Eu perdia muito tempo ali. A partir do momento que a gente conseguiu botar o Audaces e começou a melhorar esse processo, eu consigo ter uma rotina melhor de trabalho, né? Eu consigo organizar melhor a minha produção, eu consigo sair daquele processo pequeno que eu tinha só de encaixe, montar e cortar, montar e cortar. Hoje não, hoje eu monto os infestos, eu cuido do corte, eu cuido da produção, eu cuido da parte das confecções terceirizadas, então eu tenho muito mais tempo para fazer, né? Além do que eu ganho mais tempo, se eu consigo resolver todo o meu processo interno rápido, eu consigo ter mais tempo fora da empresa, né? Então esse tempo e agilidade que o software nos dá, ele consegue escalonar cada vez mais os nossos produtos. O software em si ele foi um divisor de águas. Com o software ele aumentou muito a nossa produtividade. Com um infesto eu levava 40 minutos, 45 minutos para poder fazer um aproveitamento legal de tudo, né? E hoje eu levo 2, 3, 5 minutos. E otimizou muito o meu tempo e aumentou a minha porcentagem de aproveitamento de tecido, né? Hoje a gente trabalha em torno de 87%, 92% de aproveitamento. Uma produção hoje de 15, 20 mil peças, eu consegui economizar 10% de tecido e me ajudou bastante. Um exemplo que dá também é melhorou o processo do corte, né? A minha qualidade de peça é melhor, né? Porque antigamente riscava no giz, não fica 100% igual. O corte na impressão eu ganho muito mais assertividade no que a gente está fazendo, assim. E tranquilidade. Eu sei que se eu botar lá para carregar o encaixe e analisar lá quanto tempo o meu rendimento, tá tudo ali. É muito mais fácil, muito mais prático eu usar, né? E aí na parte da modelagem também eu consigo sempre graduar ela, organizar, fazer todo o processo de modelagem muito mais tranquilo. O impacto principal que todo empresário deve visualizar é o ROI. É o tempo que esse investimento nesse software ele vai trazer de retorno para a tua empresa. O software, assim, hoje, pelo nosso cálculo, ele consegue se pagar por 2 meses.